Olá, eu sou Lívia Leão e esse é o Li no Livro. Então, esse episódio de hoje é um episódio de retorno ao trabalho, porque as últimas semanas foram semanas muito complicadas pra mim. Começou, na verdade, com a minha gata ficando dodói, né? E pra quem sabe, minha gata é meio que minha alma gêmea, assim. A Viola é... Nossa senhora, eu sou completamente louca pra essa gata. E a Violinha tava com um probleminha que ela não tava querendo comer, tava vomitando muito. Aí a gente levou no veterinário. Já é um estresse levar pro veterinário, né? Porque ela, nossa, ela detesta. Se caga e se mija inteira no carro, uma coisa horrível. Aí faz hemograma, faz ultra, aí dá um probleminha nas hemácias dela, aí você já fica louco, assim. Gente, assim, a Viola é minha quinta gata, tá? Mas ela é, assim, é a primeira gata que eu tenho depois do Gandalf, que foi um gatinho que eu tive, que era a razão da minha vida também, que veio a falecer por problema de rim. E a Viola tá com 5 aninhos, então, assim, eu sou muito cuidadosa com ela, sou muito, muito paranoica com ela. Aí eu já fiquei, por causa disso, sem vontade nenhuma de gravar, né? Na verdade, eu fiquei sem vontade nenhuma de fazer nada. Já tava, assim, muito pra baixo. Até saber que ela tá melhor. Hoje em dia ela tá bem, tá parando de vomitar. Tá comendo, tal. Mas foi uma semana muito complicada. Aí, essa semana veio, passou. E na semana seguinte, ocorreu aquilo que, infelizmente, tem ocorrido muito no Brasil, novamente, que é Covid, né? Eu peguei Covid, meu marido pegou Covid. Tecnicamente, meu isolamento terminou dia 8 agora. Mas eu ainda tô sem sair de casa porque... Primeiro porque eu não saio muito, né, já. E segundo porque eu tive muito problema de dor de garganta inflamada, de inflamação de garganta que não melhorava, que espalhou pro ouvido. E aí, cara, quando eu já tava vindo de uma fase já, né, sem muito, sem muita vontade de viver, sem muita alegria no coração. Aí veio Covid e piorou tudo. Porque eu não tive só um problema físico, né? Eu tive um problema muito emocional que o Covid me trouxe. Que é todo o lance de... Poxa, 2 anos de pandemia e não passou, mesmo tendo 3 vacinas no braço. Eu tenho certeza que eu peguei esse Covid quando eu fui no teatro assistir Família Addams. Muito bom, por sinal vão. Só que foi muito louco, porque onde eu tava sentada, eu era a única pessoa de máscara. E pra quem não sabe, máscara não te impede de pegar. Te impede de passar. Então foi muito bizarro, porque naquele momento eu percebi que só eu estava preocupada com o bem-estar do próximo. A ponto de quem pegou Covid fui eu, né? Então foi muito bizarro toda a situação. Eu fiquei muito cagada da cabeça. Me senti podre, me senti péssima. Veio, aliás, estão ouvindo tosse, é o André aqui do lado. Me senti péssima, me senti com raiva, me senti injustiçada. E foi horrível, gente. Foi horrível, ainda tô me recuperando da inflamação na garganta com a inflamação no ouvido, mas assim, o grosso do Covid já foi embora. E aí, só que meu marido ainda tá em isolamento, tá saindo agora também. Enfim. Por causa disso, como foi a minha vida nessas 3 últimas semanas de leitura? Eu tava lendo um livro chamado O Deserto dos Tártaros, que vai ter aqui programa no podcast. Mas ele é um livro muito contemplativo, ele é um livro complexo, que é a história de um rapaz indo para servir num forte na Itália que fica na frente de uma área desértica que um dia foi ocupada por tártaros. E é a vida dele lá. Então, assim, cara, era o tipo de livro que não era o momento. É um livro muito bom, já tô adiantando que eu adorei o livro, mas é um livro que não era o momento. E aí, quando você tá acamada, isolada no quarto, com febre, com dor, você não é esse tipo de leitura que você quer. Acabou que eu tava procurando coisas pra ler, coisas bem bobinhas, assim, pra ler. Eu queria uma coisa divertida pra ler e acabei caindo num mangá coreano chamado Under the OK Tree.
E na minha convalescência do Covid, eu matei 47 volumes deste mangá. Então foi isso que eu li durante o meu Covid, né? Só que pra retornar aqui, eu tava muito sem vontade ainda de gravar, tá? Deixar isso bem claro. Mas pra retornar, eu falei assim, não, eu preciso botar minha vida em dia de novo, né? Preciso curar, já que a moléstia do corpo já foi curada, preciso curar um pouquinho a moléstia da alma, então eu vou gravar, tal, só que eu não quero trazer o Deserto dos Tártaros agora, exatamente porque eu ia ter que ter esse bate-papo com vocês de onde eu estava nessas últimas quase 3 semanas, tá? E aí eu resolvi, então, trazer outra coisa pra vocês. Resolvi trazer um livro que eu já li. É um livro que é o primeiro volume de uma série, que é uma série muito multimídia. Você tem seriado, você tem seriado americano, você tem desenho animado, você tem jogo de videogame. Desses livros, que são livros poloneses, de um cara chamado Andrzej Sapkowski. Estou falando de O Último Desejo, da série de livros do The Witcher. Para quem não sabe, The Witcher ele é uma série de livros, antes de ter sido seriado na Netflix, antes de ter sido jogo de videogame, ele é, então, essa série de 6 livros poloneses, criados pelo Andrzej, e ele é um polonês, nascido em 1948, que começou a escrever em 86 e ainda está escrevendo até hoje, tá? O André, ele primeiro se formou em economia e trabalhou como representante de vendas uma época, mas ele sempre foi, obviamente, muito fã de ficção científica, né? Que é a porta de entrada para drogas mais pesadas, como bem sabemos, no mundo da literatura. E aí, o que aconteceu é que um belo dia ele era tão ficcionado que ele resolveu fazer umas traduções, porque livro de ficção científica, provavelmente, né, demora a chegar na Polônia, assim como demora a chegar no Brasil, por causa do quesito tradução. Então, você tem muito livro que ou não vai, e aí você tem que ler inglês, eu detesto particularmente ler inglês, ou você tem que contar com traduções de fã. O Andrei começou a trabalhar como tradutor desses livros, especificamente dos livros de ficção científica. Até que um belo dia ele resolve, então, participar de um concurso de ficção científica e fantasia e ele escreve um conto que vai ser a gênese do The Witcher, né? E ele tira 3º lugar com esse conto. E aí, por causa disso, ele resolve, então, né, pular de cabeça na criação desse mundo fantasioso, que é um mundo inspirado na mitologia pagã eslava. E aí ele cria um grande fenômeno literário que vai, como eu disse, se tornar uma obra totalmente multimídia, né? E é muito louco, porque eu sou muito fã de The Witcher. Eu comecei, na verdade, assistindo o seriado da Netflix. Essa série de livros tem 2 seriados, tá? Um polonês e outro chamado The Hexer. E outro que é o que a gente conhece, com o Henry Cavill. Eu comecei a assistir, adorei. Eu acho que a primeira temporada é bem melhor que a segunda, sendo que eu sempre falo que o primeiro e o último episódios da primeira temporada são muito ruins, mas depois a temporada entra numa crescente, principalmente quando entra uma personagem feminina, que é a Yennefer, que assim, eu amei, achei incrível, fantástico, perfeito. E aí eu decidi comprar, tava em promoção na época na Play Store, comprar o The Witcher 3 Wild Hunt, que era o videogame. A André acabou de me corrigir, é PSN, não é Play Store. Enfim, manjo muito pra vocês verem, né? Enfim. Aí resolvi comprar na PSN o The Witcher 3 Wild Hunt com suas DLCs, tal. E eu lembro que eu acho que eu estava desempregada quando eu comprei. Acho que eu tinha acabado de ficar desempregada. E aí, eu joguei simplesmente 170 horas desse jogo. Eu acho que depois de Skyrim é o jogo que eu mais joguei na vida. Eu não sei exatamente quantas horas eu tenho de jogadas de Skyrim, mas com certeza são mais de 170. Só que The Witcher eu joguei 170 e eu joguei uma vez só, tá, gente? Eu não rejoguei o jogo. Eu deveria ter feito isso, mas aí teria batido 250 e 250 horas. Eu tenho um amigo que ele rejogou as 3, o principal e mais as 2 DLCs.
E bateu isso, acho que bateu 270, 280 horas de jogo pra ele. Enfim, virei uma grande fã de The Witcher. E aí resolvi pegar o livro pra ler, porque, né, só sabemos que realmente é quando você realmente conhece a criatura, conhece a obra, é quando você vai beber de sua fonte literária. E aí eu acabei pegando o audiobook do Último Desejo, que é o primeiro livro da série. E é tão legal porque uma coisa que, antes da gente entrar no livro em si, eu gostaria de falar pra vocês o que eu realmente adorei nesse livro. Não é de hoje que eu sou uma pessoa que reclama muito de para onde está indo a literatura de fantasia no mundo. Atualmente a gente tem aqui, uma quantidade de livros de fantasia que eles pecam numa coisa que é muito básica do mundo da fantasia, que é a criação do mundo. Por que Tolkien é tão fantástico? Porque Tolkien torna a criação do mundo dele algo muito crível. Ah, mas aí pode falar, bom, Olivia, mas tem gente que reclama, que fala que ele é muito verborrágico. Eu particularmente não acho. Acho sim que Tolkien é um autor muito descritivo, mas não acho que ele se excede nisso. E ele descreve porque a gente está falando de um homem que passou décadas e décadas da vida dele criando aquele mundo, né? Quando ele escreve Senhor dos Anéis, ele não escreve só Senhor dos Anéis. Ele tem um background de Silmarillion, de todas as lendas que fizeram com que a Terra-média se tornasse aquilo que é, que foi desenvolvida durante muitos e muitos anos. Então, ele tem um controle daquele mundo muito grande. Você não tem isso hoje em dia. É muito raro. Você vai ter isso, por exemplo, com o George R. R. Martin fazendo Game of Thrones. O mundo de Game of Thrones é muito bem criado. Primeiro porque o Martin, ele se baseia no mundo real, né? Ele se baseia na história inglesa. E ele é um grande autor que, por sua vez, toma o tempo necessário para escrever os seus livros. Se eu não me engano, o primeiro Game of Thrones ele foi lançado em 95, 94. Então, daí você tira, estamos em 2022 e ainda estamos esperando o sexto livro. Então, é um homem que demora muito tempo porque ele está criando minuciosamente aquele mundo. Hoje em dia você não tem mais isso. Você tem exemplos que eu vou citar aqui porque eu tô cagando, assim, gente, eu sobrevivi ao Covid, eu estou cagando pro que as pessoas vão pensar. Um mundo que eu detesto é um mundo chamado Mistborn, que, se eu não me engano, o nome do autor é Brandon Sanderson, o nome do cara, e ele, se eu não me engano, é o cara que terminou a Roda do Tempo, porque o cara que escreveu a Roda do Tempo falece, e aí o Sanderson, que junto com o filho do cara, se eu não me engano, que vai terminar essa série. São duas séries que eu detestei, por sinal, tanto Roda do Tempo quanto o Mistborn. O Mistborn eu tenho um problema muito grande com ele, que é uma quantidade absurda de informação sendo jogada na nossa cara de uma maneira pouco orgânica. Se você tem uma criação de mundo extremamente orgânica em Senhor dos Anéis, se você tem uma criação de mundo extremamente bem estruturada em A Song of Ice and Fire, em Mistborn você vai ter essa criação de mundo de uma maneira muito explanatória, muito explicadinha, com muitos detalhes que não fazem sentido para você ver. E aí você vai ter um livro que é um calhamaço cansativo. Eu senti o mesmo problema em Roda do Tempo, com a diferença que Roda do Tempo, além de tudo, é, para mim, que não consegui terminar o primeiro livro, e eu já tentei 3 vezes ler esse livro, também não consegui terminar o seriado, nem passei do primeiro episódio do seriado. É uma criação de mundo que é uma sombra mal feita de coisas que a gente já viu por aí, tá? Então, esse pra mim é um grande problema do mundo da fantasia que a gente enfrenta hoje em dia. A criação de mundo feita de uma maneira estruturada e orgânica. Porque a impressão que eu tenho, cara, é que hoje em dia você tem muitos autores que eles precisam criar a toque de caixa. E quando isso acontece, por pressão ou dos boletos ou por pressão do editor, você não tem uma boa coisa.
Exemplo clássico, Harry Potter. Harry Potter é um livro que os 3 primeiros eles são um excelente infanto-juvenil, os 2 do meio, que é o 4 e o 5º, são pequenas obras-primas. Gente, o 4º livro de Harry Potter é incrivelmente bem escrito. O 5º livro de Harry Potter, ele aprofunda e expande o mundo criado e já muito bem estruturado nos outros livros, de uma maneira brilhante. E aí, na minha cabeça, né? Porque eu sou uma leitora tardia de Harry Potter, né? Mas eu tenho amigos que leram, cresceram lendo e tal. E conversando com esses meus amigos, eles falam, cara, houve uma pressão muito grande para essa mulher terminar, porque ela demora muito para entregar o 5º livro, né? Então existe um hiato muito grande do 4 pro 5º, e a galera, assim, comendo o cu dela, porque ela precisava entregar, porque já tinha filme sendo lançado, e já tinha contratos sendo assinados, e tinha jogo sendo produzido. Então ela vai e ela precisa lançar, e você tem o pior livro da saga, na minha opinião, que é o Enigma do Príncipe. Que aí vem seguido por um livro extremamente chato, com trechos extremamente mal escritos, que é o Relíquias da Morte. Então, assim, você tem um mundo extremamente rico, super bem criado, que por pressão do público e por pressão editorial, cai numa vala de problemas. Vamos rezar para que isso não aconteça com George R. R. Martin. Eu espero que não vá ocorrer, porque ele é o próprio editor. Então, ele tem um controle ali muito grande. Mas a gente... Enfim, gente, não posso botar minha mão no fogo por ninguém. Não é mesmo? Mas voltando a falar sobre o bruxão Geralt de Rivia, que é o protagonista do Último Desejo. O que eu gosto muito de O Último Desejo é que todos os livros do The Witcher, na verdade, são assim, né? Eles são livros de contos. Eles são livros onde você vai ter pequenos contos que vão... Que giram em torno desta figura chamada Geralt de Rivia, que é um bruxo ou um caçador de monstros. E é bacana porque são sete. Esse primeiro livro são 7 contos. E desses 7 contos, eles pegam 3 contos para explanação do mundo, que são os 3 primeiros, que são os meus favoritos. Aí eles pegam 3 contos para criar uma mitologia para esse personagem. E ele pega o último conto e ele divide esse último conto em pequenos trechos que vão costurar os outros contos e vão ter um final para o livro. Então, assim, é dinâmico, é super interessante, você aprende muito rápido as regras daquele mundo, você entende muito rápido o tom de fantasia, porque é uma fantasia de adulto, né? Você vai ter incesto, estupro e coisas do tipo. E você tem uma expansão de mitologia. A mitologia do personagem é criada de uma maneira muito tranquila e orgânica. E você tem um gancho para os próximos livros. É muito bem feito. É muito bem planejado. É muito bem organizado. E torna a leitura muito tranquila. Eu realmente... Se você é um adulto, tá? Porque isso aqui, mais uma vez, não é um livro para crianças... que gosta de fantasia e nunca leu pelo menos esse primeiro livro da Witcher, você está perdendo uma experiência fantástica, tá? Eu não tenho como contar para vocês os 7 contos, porque, enfim, né? Já estamos com 19 minutos e meu editor vai me matar. Mas eu vou dar uma pequena sinopse aqui e eu vou falar se ele já foi adaptado ou não e como ele foi adaptado, já que, como eu disse mais uma vez, é uma obra extremamente multimídia. O primeiro conto se chama O Bruxo, que é a história de um rei que vai contratar o Geralt de Rivia para livrar uma princesa, a princesa Ada, de uma maldição que a transformou num monstro chamado Striga. Ele foi adaptado, acho que ele é o primeiro episódio da... Não, minto, ele é o segundo episódio da série do The Witcher. E... a gente precisa entender uma coisa, que essa princesa, ela é amaldiçoada por culpa do próprio pai, porque ela é fruto de um incesto. E aí, o grande catch, todos os
contos do The Witcher, e é uma coisa bem legal da obra em si, eles são contos, eles são situações, eles são missões de jogo que vão ter uma reflexão sobre o que é ser monstro e o que é ser humano, levando em conta que o próprio Geralt de Rivia, ele é uma criatura, um ser humano que tem mutações. Então, existe toda essa conversa sobre até onde você é humano, o que realmente é sobrenatural, o que realmente é monstruoso. É uma criatura que é monstruosa porque ela segue seus instintos, ou é um ser humano que é monstruoso porque ele é uma pessoa manipuladora e egocêntrica e narcisista? Então, tem todo esse papo. Uma das coisas legais nesse conto, que na verdade é o meu favorito do primeiro livro, ele é porque, como a Ada, que é a princesa, ela é um monstro há muitos e muitos anos, existe essa preocupação de como ela vai se adaptar à vida de ser humano, no momento em que essa maldição é quebrada. Então, essa é a grande pergunta, que é uma pergunta que vai permear a própria existência do Geralt. Como um monstro pode viver entre os seres humanos, né? O segundo conto é um grão de veracidade, que é baseado em A Bela e a Fera. Esse conto também foi adaptado, mas ele foi adaptado para a segunda temporada da série, que já não é uma temporada tão legal assim, na minha opinião. E o Geralt vai precisar ajudar um cara que é conhecido dele, que em um momento da vida violentou uma sacerdotisa, e essa sacerdotisa colocou uma maldição nele e agora ele é uma fera, uma besta. Mora num castelo e ele precisa, então, para quebrar a maldição, ser beijado por uma pessoa, uma mulher. O problema é que, neste meio tempo, a única criatura que aprende a conviver com ele e na qual ele cria um afeto é uma mulher monstro também. E aí tem a grande pergunta, que é: só um monstro pode amar um monstro? Cara, é muito legal. Sério, é extremamente bem desenvolvidas essas histórias. Muito bem escritas. São versões, por si só, já são versões de contos de fadas muito legais. E ainda por cima você tem essas reflexões. Terceiro conto, O Mal Menor, que é um dos contos mais famosos do The Witcher. É uma adaptação de Branca de Neve. O Geralt ele é contratado pelo Stregobor. Esse é o primeiro episódio do seriado, tá? Ele é contratado pelo Stregobor, que é um mago, para protegê-lo de uma mulher chamada Renfri, que supostamente é uma mulher amaldiçoada e quer matá-lo. Esse conto eu não vou entrar muito em detalhes, porque esse conto é fantástico. Mas aliás, é aqui que nesse conto que a gente tem uma transição desse livro de contos para histórias soltas, para mitologia dessa série de livros, que é aqui que você vai descobrir porque o Geralt é chamado de o carniceiro, e você vai ter uma temática de vingança que aparece muito, e aqui você vai ter dois personagens que vão aparecer no último conto, que é o conto de gancho para o próximo volume. Então, esse conto que está bem no meio do livro, ele já é uma transição do criei o mundo para vou criar a mitologia do personagem. Quarto conto é uma questão de preço, é um conto de mitologia que o Geralt ajuda uma princesa e o prometido dela com uma coisa chamada Lei da Surpresa. É o gene de um personagem muito importante lá pro quarto livro, que vai ser a Cirila, a princesa Cirila, que vai ser a filha adotiva do Geralt, e ela é uma das personagens principais da série e dos jogos. O próximo conto é Os Confins do Mundo, que também é um conto de mitologia, onde você tem um dos melhores personagens desta série, que é o Nandelion, que é um amigo do Geralt, que é um bardo maravilhoso. E aqui você vai ter a apresentação do Nandelion e o encontro que eles têm com elfos,
E aí você vai entender mais ou menos a organização política lá do mundo onde eles vivem. E aí você tem o penúltimo conto, que é o Último Desejo, que é o conto que dá o nome ao livro, em que o Geralt e o Dandelion vão entrar em contato com um gênio e vão precisar da ajuda de uma feiticeira chamada Yennefer para prender esse gênio. E essa personagem vai ser também uma personagem extremamente importante na série de livros, extremamente importante na série da Netflix, e mais importante ainda no videogame, no Witcher 3, tá? Nos outros Witchers ela não aparece tanto. E aí a gente termina com o finalzinho ali, que é um conto chamado A Voz da Razão, que é o último, que vai servir de costura. Ele é um conto que ele é meio... Trechos dele vão aparecendo entre os outros contos, e é quando o Geralt ele é desafiado no confronto, e aí você entende como ele é um cara muito inteligente, papapá. Mas o bacana é que ele termina esse conto com o Geralt tendo um vislumbre do futuro dele, que é um futuro cheio de sangue, cheio de violência, cheio de guerra. E aí é muito louco que ele vira e fala assim, não, mas essa visão aí eu já tive. Então você sabe que o nosso herói, este homem mutante, sem sentimentos, vai se deparar com grandes perigos no futuro. E aí deixa esse ganchinho aí para os próximos volumes. Olha, eu acho que é uma série de livros que deixa muito claro porque o seu sucesso mundial. Os personagens são super legais. O Geralt é um personagem redondo. Mesmo tendo essa coisa que a mutação dele não deixa com que ele sinta muitas coisas. Ele é um personagem que mesmo assim tem muita camada. São contos que você tem muitas reflexões. Você tem uma base muito, muito, muito real, né? Que é essa base dos contos de fadas eslavos. Você tem uma apresentação de mundo muito bem feita. Olha, é 10 de 10. Para mim isso é 10 de 10. E isso sim é o tipo de livro de fantasia que as pessoas deveriam se espelhar melhor. Eu sei que todo mundo precisa pagar boletos e todo mundo é louco para virar um novo Stephen King que lança um livro por semana. Mas nós precisamos entender que o leitor, ele só vai realmente se entregar se você fizer uma coisa que é dificílima no mundo pragmático e cínico no qual vivemos hoje, que é a suspensão da descrença. Se você não suspende a descrença do teu leitor, você não vai conseguir ter uma carreira nisso, tá? E pra mim o Alexei faz isso... Alexei não, desculpa. O Andrei faz isso de uma maneira brilhante. Se você se interessou por ler esse ou outros livros do The Witcher, compra no meu link da Amazon, tá? Pra quem não sabe, o link da Amazon que a gente tem, ele precisa ser feito ao menos 3 compras no período de 180 dias. Tá acabando esse período, ninguém fez compra nenhuma no meu link. E vai ser cancelado. Se você for cancelado, paciência, né, gente? A gente não pode fazer nada. Mas se você puder comprar qualquer coisa que seja, através desse link que está aqui embaixo, na descrição desse episódio, você estará ajudando o nosso podcast, tá bom? Outra coisa, a partir da semana que vem, segunda-feira, religiosamente, voltaremos com os nossos episódios, porque, né, acho que a Bad já vai ter ido embora. Pelo menos esperamos isso. É isso aí, gente. Se gostou, por favor, compartilhe com seus amigos. Estamos nos principais agregadores de podcast. Meu nome é Lívia Leão e esse foi um Li no Livro.